Pessoal, Pastor Surian aqui. Eu já queria compartilhar uma coisa chata que está acontecendo, né? Chegou no meu conhecimento de igrejas que estão sendo fechadas por conta do crime, né? Criminosos que comandam áreas estão fechando igrejas, assim como também tem grupos criminosos que comandam áreas também, que estão fechando terreiros de Umbanda, do Candomblé, de religiões de matriz africana, e também pessoas que comandam territórios estão fechando igrejas católicas, né? Então a gente está num cenário realmente insuportável de criminalidade no Brasil, né? No meu trabalho no projeto DLC é lidar também com as pessoas do mundo do crime, né? Então assim, eu já tomei tapa, já tomei cuspida na cara, já tive uma submetralhadora encostada no meu peito, já tive uma calibre 12 encostada na minha cabeça. Eu não tenho medo de morrer, não tenho, mas eu tenho prudência. Eu sou casado, tenho uma esposa, então assim, eu não vou desafiar no mundo do crime, jamais vou desafiar. Eu estou ali para ouvir e falar do amor de Deus. É o amor que transforma, não é a rigidez da lei e tudo mais. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 2, versículo 15, que a lei de Deus está escrita no coração humano, né? Então as pessoas sabem que matar é errado, elas sabem que roubar é errado, que o tráfico é errado. Eu não preciso repetir essas coisas que estão no corações dele, eu preciso falar do amor de Deus que perdoa e transforma. E aí, eles amando a Deus, aí sim, eles vão querer seguir os ensinamentos da lei de Deus, como o Sermão do Monte, né? Sem amar a Deus, como é que eles vão seguir o que Deus diz para fazer e o que Deus diz para não fazer? Nós buscamos seguir isso porque nós amamos a Deus, amamos Jesus Cristo. Eles não amam. Então, o amor de Deus precisa chegar primeiro, né? E a palavra precisa ser pregada, tanto o Evangelho do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, e também a lei, né? Não roubarás, não furtarás, não matarás, né? Isso tem que ser pregado, mas da forma que o contexto pede. Se no contexto a pessoa precisa ouvir do amor de Deus, é o Evangelho que vai transformá-la. E após essa transformação, após essa pessoa amar Jesus, aí eu posso falar da lei tranquilamente, ensinar as instruções de Jesus da lei, que a pessoa não vai se ofender. Porém, em certos casos, por exemplo, que eu abordo como crises conjugais, onde o marido agride a esposa de alguma forma, então não é hora de falar do Evangelho, sim da lei, né? É hora de falar que Deus não quer que a pessoa faça isso. E falar do Evangelho para a pessoa agredida, né? Para a esposa agredida, que Deus a ama, que Deus a acolhe, né? Enquanto o agressor precisa ouvir a lei de Deus para que se arrependa. Se ele não se arrepender, e mesmo independente de ele se arrepender ou não, a lei não só de Deus, mas a lei dos homens que condena a agressão deve ser cumprida. A polícia tem que ser chamada porque a mulher corre risco de vida. Ou, se a situação for muito ruim, a mulher deve ser protegida enquanto se resolve isso. Deve ser acolhida e tirada da casa dela para que o seu companheiro não a agrida e não a mate, né? Sobre essas igrejas fechando, se essas pessoas do crime souberem que Deus os ama e que Deus não os quer nessa vida, eles poderiam ter uma outra atitude, largando o mundo do crime, né? Largando o mundo do crime. Uma pesquisadora, ela escreveu um livro sobre traficantes evangélicos. Então não são só as igrejas que estão sendo fechadas. Existem traficantes que recebem apoio de evangélicos dos pecados que eles cometem no mundo do crime. E eles fecham locais de culto
de outras religiões, né? Então, são evangélicos que não estão comprometidos com a palavra de Deus, mas com seus próprios interesses, e por isso apoiam a criminalidade, né? Apoiam essas pessoas do mundo do crime, e essas pessoas, achando que estão fazendo um favor a Deus, cometem intolerância religiosa com outras religiões que não sejam as evangélicas. Mas eles não estão fazendo favor nenhum a Deus. Deus não precisa de favores. Ele deu favor por nós. E Jesus morreu para que eles parem com essa vida, para que eles sejam uma soma, né, à população, ao bem comum. E eles trabalhem para o bem das pessoas e não pela criminalidade, né? E assim, a gente tem que orar para que o Espírito Santo não é na política, não é elegendo políticos cristãos. Tem muitos políticos cristãos envolvidos com o mundo do crime, né? Muitos, talvez a maioria, ou talvez todos, envolvidos com algum tipo de criminalidade. Então não é em políticos que nós devemos confiar. Nós devemos confiar em Deus. Deus pode reverter esse quadro. Não o Estado, não é o governo, nenhum governo que vai resolver isso. Porém, cabe a nós também orar pelas nossas autoridades, pelos nossos governos, pelo bem de todos. Não só pensando na questão de igrejas sendo fechadas, mas na opressão que as pessoas sofrem pela criminalidade. Então, que Deus converta os criminosos, não só por causa das nossas igrejas, mas principalmente para que as pessoas tenham paz, elas tenham o direito de ir e vir, para que possam circular a qualquer hora do dia e da noite sem ter medo, né, de sofrer algum crime, né, principalmente as mulheres. Então, não é só nas igrejas, mas principalmente nós temos que pensar nas pessoas nessa questão da criminalidade. Então, assim, vocês têm visto o meu trabalho, tenho lidado com pessoas envolvidas com isso. Não vou comentar muito disso publicamente pela minha segurança, mas eu posso testemunhar que Deus pode reverter esse quadro. Só que enquanto as pessoas, os evangélicos e os cristãos em geral, estiverem mais envolvidos com a política do que com a palavra de Deus, isso vai demorar muito a acontecer, né? Porque a Bíblia diz que essas pessoas do mundo do crime podem ser salvas, elas serão salvas pela fé, de graça, por meio da fé. Isso não vem delas, é um presente de Deus. E nós evangélicos, cristãos em geral, falamos muito mais de política. E a Bíblia diz que a fé que salva, transforma e tira as pessoas das drogas e do crime vem pelo ouvir, e o ouvir não de um comício eleitoral, não de um político, mas o ouvir da palavra de Deus. Então, nós temos que trabalhar pelo bem comum, nós temos que falar da palavra de Deus para as pessoas, tanto do amor de Deus, principalmente, como também de tudo que se planta colhe, das consequências do pecado. Não necessariamente na mesma abordagem, não necessariamente ao mesmo tempo. Remédio se dá em doses. Você não toma uma cartela inteira, você toma um comprimido por dia, ou mais comprimidos por dia. Assim também é a pregação da palavra de Deus. Você não tenta resumir tudo numa pregação só. Você não mistura lei e evangelho, a graça de Deus com regras a cumprir. Você não pode misturar isso numa mesma pregação, né? Então, tem que ser aos poucos. Por isso que existe trabalhos como o meu, projeto DLC, para ir com frequência nesses lugares onde as pessoas precisam da palavra de Deus e estão fora, né, da palavra de Deus, para ter constância, para levar, para as pessoas conhecerem, e pela amizade, pelo amor, essas pessoas entenderem que Deus as ama e que não vale a pena permanecer nesse tipo de mundo de crimes, né? Então,
nós temos que levar a palavra de Deus para todos. O lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil é Cristo para todos. Então ninguém fica excluído. E eles precisam ouvir a palavra de Deus. Talvez não seja seu perfil ir onde é que estão esses criminosos, né? Para mim, como eu falei, eu não tenho medo de morrer. Essa semana mesmo me agrediram, eu não tenho problema nenhum. No final, a pessoa que me agrediu ainda me abraçou, a gente se abraçou e tudo. Então assim, eu os vejo, eu já trabalhei 1 ano em capelania de prisão, né, prisional, trabalhei em presídio. E eu os vejo como ovelhas sem pastor, sem o pastor Jesus. Então eu levo Jesus. Esses perigos eu não ligo, porque o Espírito Santo faz a obra. Mas eu tenho prudência. Todas as vezes que eu fui agredido, foi para me apresentar como pastor. Eles odeiam pastores. Mas aí eu mostro que e que eu penso diferente dos pastores que eles conhecem. Mostro foto, paramentado como pastor luterano, e falo que nós somos diferentes dos demais evangélicos. Então eles ficam curiosos, e aí eu consigo explicar para eles. Eles perguntam o que é luterano, o que a gente acredita, e nisso Deus tem convertido várias pessoas nos lugares que eu tenho ido. Então assim, é a palavra de Deus. Toda vez que eu prego para essas pessoas, eu sempre cito a palavra de Deus. Não adianta eu racionalizar, falar, cara, existe uma vida melhor, vamos sair dessa vida, vamos procurar a escola, vamos procurar a faculdade. Não é assim que Deus transforma. É pela palavra de Deus. Eu leio a Bíblia com eles, eu mostro a palavra de Deus para eles, principalmente o Evangelho, a mensagem de que Deus os ama e que Ele pode transformar a vida deles. E, dependendo da necessidade, também leio a lei, né? Depende da necessidade do contexto, né? E conforme as pessoas vão amando Jesus, se entregando para Jesus, elas aprendem essas duas mensagens da Bíblia, lei e Evangelho. Posso instruí-las sem problemas em relação a isso, sem perigo para a minha vida, né? E então assim, vamos levar a palavra de Deus, tá? Não é o Estado, não é a política, não é o governador, não é o prefeito, não é o presidente, não são os deputados, não são os senadores, não são os juízes. Ninguém pode transformar a vida dessas pessoas. É só Jesus Cristo. Porém, oremos por esses governantes, como a Bíblia diz para orar, para o bem comum, para o bem de todos. Que eles façam o trabalho deles, que é combater a criminalidade. E que façam isso com inteligência e não matando inocentes, como a gente vê com frequência, né? E eles façam isso com inteligência. Então vamos orar por eles, pelos nossos governantes, e vamos orar pelas nossas igrejas luteranas próximas a regiões onde há criminalidade, igrejas também, e pela liberdade religiosa em geral. Que toda a religião, exceto aquelas que fazem mal ao próximo, né? que fazem o mal, mas toda a religião possa existir, tenha direito a existir, e que esses governos paralelos, não governantes eleitos pelas pessoas, que esses governos paralelos cessem, né? Que o Estado, o governo consiga combater. Mas, quando falamos não só do coletivo, mas também do pessoal, que as pessoas individualmente ouçam a palavra de Deus, o Espírito Santo as converta e as tire da criminalidade. Existe um ditado diabólico chamado "o bandido bom é bandido morto". Nós cristãos não cremos nisso. Um bandido morto entra 3, 4, 5, 6 no lugar de um bandido morto. Um bandido convertido, ele leva a palavra de Deus para 3, 4, 5, 6 pessoas que também abandonam o crime. Então a melhor forma de combater o crime como cristão é orando e falando do amor de Deus e também da lei de Deus quando precisa, para que as pessoas se convertam e sejam transformadas, porque elas vão tirar outros do crime. E assim, a situação terrível que nós vivemos,
insuportável que nós vivemos pode ser amenizada, enquanto os nossos governos são incompetentes para trabalhar essa questão. Então, como cristãos, nós podemos ajudar, não como Estado, não pela lei do nosso país, mas pelo Espírito Santo, pela pregação da palavra de Deus, para que eles possam mudar de vida. E o Espírito Santo vai usar, não um bandido morto. Como é que o Espírito Santo vai usar um bandido morto? Ele vai usar um bandido convertido para tirar outros 5, 6, 7, 10 pessoas do crime. Então a melhor solução que nós podemos fazer como cristãos não é a política. É claro, temos que pensar também em política, mas falando como cidadão do mundo, né, desse país que nós somos. Nós temos outra cidadania, a cidadania do céu. E nessa cidadania do céu nós podemos ajudar. Nós podemos ajudar nesse cenário de violência que a gente vive hoje, levando a palavra de Deus para quem precisa. E assim outros também receberão a palavra de Deus através do Espírito Santo que converteu essa pessoa que ouviu a palavra de Deus. Então bandido bom não é bandido morto, é bandido convertido, para que ele leve a palavra de Deus e outros sejam convertidos. E assim esse problema vai diminuir, se nós agirmos como cristãos, como Jesus disse no Sermão do Monte. Que Deus abençoe vocês. E vamos orar para que Deus abençoe essa situação tão terrível de criminalidade que nós estamos passando. Deus abençoe. Amém.